Meu convidado é Leonardo Bortoleto, que já acumula uma experiência de 13 anos à frente da Web Consult e que foi um dos precursores em alguns serviços no nosso mercado, né, Leonardo? Parabéns por isso. Obrigado, Inácio. É um privilégio estar aqui e saber que somos reconhecidos por pessoas importantes no mercado corporativo como você. Com certeza. E, aliás, os seus clientes que o digam, né? Porque as coisas que nós vamos falar aqui, eles têm a possibilidade de uma maneira, assim, de vanguarda, conseguir absorver isso para o negócio. E não é todo mundo que está atento, né, Leonardo? Isso me assusta, porque a internet é tão rápida, é tão ágil, mas tem gente que acha que só um sitezinho já resolveu a história, né? É um mercado novo, Inácio, e que se movimenta muito rápido. Então, ao mesmo tempo que ele é novo, poucas pessoas fazem uso dele, mas ele se movimenta rapidamente. E quem já faz uso se modifica e se automodifica constantemente. E é disso que nós vamos falar agora. Isso. Ó, eu, pelo menos, como jornalista, estou sempre pesquisando temas, personagens para as minhas matérias, para as minhas entrevistas. Então, eu sou uma usuária muito grande dos sites de busca. E você aí também na faculdade, fazendo seus trabalhos, ou mesmo para sua empresa, eu tenho certeza que usa também. Então, quando você vai lá no KD, Yahoo, no Google, no Alta Vista, no Aonde, aí você digita lá uma palavra, uma frase, o nome de uma pessoa, e aí esse site de busca, ele vai rastreando os sites pelo mundo afora. Então, assim, essa operação que para nós acontece em uma fração de segundos, né, Leonardo? Por trás, ela tem uma inteligência muito avançada para rastrear e identificar informações. É isso que o Leonardo vai falar para nós agora. Leonardo, por que alguns sites são mais fáceis de serem enxergados, digamos assim, pelos sites de busca? Ou seja, quando a gente pergunta alguma coisa sobre uma empresa, um determinado setor, aquela empresa está sempre lá no topo do site de busca como uma referência. Porque algumas empresas são mais facilmente encontradas, enquanto outras, mesmo boas no que fazem, estão escondidas. De maneira simples, Inácia, para poder explicar para o telespectador, elas atendem, os sites que aparecem em primeiro lugar ou bem posicionados em um site de busca, eles atendem pré-requisitos que os sistemas de busca determinam para que ele seja aparecido. Quer dizer, isso não é divulgado, né? Isso é só quem pesquisa que vai saber que tem uma regrinha por trás. Né? Existem algumas regras. A maioria delas são divulgadas, as que dão um verdadeiro up ao site não são divulgadas, mas são fonte de inúmeras pesquisas. Entendi. Elas se modificam justamente por causa disso, porque você imagina, se o Google tiver uma fórmula já divulgada para todo mundo de como se posicionar bem, todo mundo vai se posicionar bem. Entendi. Né? Então vamos ajudar os nossos telespectadores. Vamos lá. Então atenção, ó, só vocês vão ficar sabendo dessas novidades. Como é que eu faço na minha empresa para que o meu site seja facilmente encontrado por qualquer rastreador do mundo inteiro? Vamos começar do começo. Para você ter um site na internet, você precisa elaborar um projeto bem elaborado. Não pode simplesmente falar assim, como você disse aqui no começo, quero ter um site, vou fazer. E pronto. Ele tem que ser pensado, tendo em vista o público-alvo que você quer atingir. Este público-alvo é o público que entra em um site de busca para poder fazer referência a uma palavra e buscar conteúdo na internet. Se o seu site está bem projetado, ele tem um conteúdo condizente ao que o internauta está procurando. Esse é o primeiro passo. Ou seja, eu tenho que ter textualmente palavras-chave que me permitam ser rastreada, permita que o meu site seja rastreado pelo site de busca, é isso? Isso é uma das coisas. A palavra-chave é muito importante. Só que o Google também sabe que muitas pessoas fazem uso indevido da palavra-chave. Então, ele não te ranqueia, não te posiciona bem no Google ou em qualquer outro sistema de busca somente porque você tem palavras-chave. Você tem que ter conteúdo que realmente faça referência a essa palavra-chave. Esse é o segundo passo. Teve uma época também, assim, logo que a internet começou, todo mundo fez as coisas de qualquer jeito. Aí depois houve um filtro, né? As empresas começaram a caprichar na forma, o design, aí surgiram os web designers, né? Com preocupação visual. Aí falava, eu me lembro de uma época, falava que, olha, a porta de entrada do site, que é aquela capa, né, de acesso inicial, ela não deve ter a barra de rolagem para não atrapalhar a navegação. Agora é o contrário, né? Isso é um mito que acabou. Isso é exatamente o que eu disse no início. Os sites de buscas, eles se modificam frequentemente. Então, você tem que estar antenado com o que eles dizem, porque são eles hoje, Inácio, que ditam como deve ser feito um site, na verdade. E não um web designer ou mesmo uma empresa de desenvolvimento como a Web Consult. Quer dizer, em algum momento, então, você pode sacrificar a beleza, digamos assim, de um site para favorecer a praticidade no rastreamento de informações? Eu costumo dizer para os meus clientes se eles me contrataram para ganhar uma medalha ou para poder aumentar as vendas.
Se for para ganhar medalha, a gente faz um site muito bonito que ninguém enxergue. Entendi. Ou então, se for para poder fazer realmente um aumento das vendas, um aumento do relacionamento com esse cliente, a gente faz um site que verdadeiramente traga esse tipo de resultado. E nem sempre ele vai ser o mais lindo, maravilhoso da internet, mas ele é o que vai te dar mais resultado. Quer dizer, na verdade, seria até bacana se a gente pudesse ilustrar para vocês algumas empresas que fazem isso, mas isso pertence ao conteúdo estratégico de uma empresa. Quando o Leonardo fala assim, se o cliente quer me contratar para ganhar medalha, ganhar prêmio pelo site bonito, ou para eu aumentar o faturamento dele, realmente aumentando a visibilidade da empresa, da marca, isso é uma decisão muito séria. Porque isso implica uma decisão que vem sempre da presidência, né? Não é às vezes o profissional de TI que vai ter essa percepção, porque muda a forma da empresa até pensar, da empresa se expressar em relação aos seus produtos e serviços, né, Leonardo? Eu tenho uma gama de clientes e eu tenho uma diversidade muito grande de como nós fomos consultados. Até tenho várias consultas por gerentes de tecnologia que verdadeiramente faz TI. Tecnologia da informação. Ele traz para dentro da empresa uma inovação tecnológica que traz resultado. E muitos nos consultam, além dos presidentes e diretores. Mas, invariavelmente, a decisão passa pela presidência, pela diretoria, porque vai envolver não só o processo de marketing online, vai envolver o jeito de trabalhar da empresa. Só para te trazer uma ilustração, sem citar o cliente, tem cliente nosso que fazendo uso de campanhas, de mensagem de texto via celular, aumenta a produtividade da venda nacional dela em até R$300 mil dia. Socorro! Dia. O Leonardo até comentava comigo aqui, brincando antes do programa começar, a gente falando dessa quantidade de coisas novas, né? E a gente querendo trazer o máximo possível de informações para você, que é o nosso telespectador fiel aqui no programa. Ele fala que em Belo Horizonte já tem cinema que você pode acionar a roleta para você autorizar a sua passagem por telefone celular. Você faz isso não envolve grande tecnologia. Isso, na verdade, é uma quebra de paradigma de como comprar um ticket para entrar no cinema. Agora você está esnobando, Leonardo. Mas é verdade, porque, na verdade, não podemos vender tecnologia pela dificuldade que ela traz. Nós temos que apresentar tecnologia para ela verdadeiramente facilitar a vida e o processo de venda. Eu sou apaixonada com tecnologia, mas eu gosto quando ela realmente facilita a vida e não quando ela complica. Tem coisa que, na verdade, complica. Quer dizer, deixa complicar para você, para a sua equipe, que são as pessoas que vão ter que estudar isso e desenvolver, exatamente. Isso. Eu quero comentar que eu anotei também um outro item para conversar com o Leonardo, que talvez você não saiba, mas existem empresas dentro deste raciocínio mais avançado, desta inteligência empresarial, né, que aliás é uma expressão muito usada hoje para se referir às empresas que se destacam no seu segmento, aquelas de vanguarda que ficam, como o Leonardo disse, não ficam esperando a corrente passar, não, eles vão lá e bebem água limpa, né, primeiro do que todo mundo, se arriscando em alguns momentos, né, mas na maior parte das vezes escolhendo frutos primeiro e frutos mais vultosos do que os seus concorrentes. Quer dizer, quem tem coragem também tem recompensas por isso. E tem um detalhe que hoje é feito por empresas que rastreiam Orkuts. Você, como consumidor, já parou para pensar que algumas grandes marcas estão estudando os seus hábitos de consumo, as suas ideias, como você se comporta, o que você pensa no seu Orkut? É verdade isso, Leonardo? E isso vale também como um aviso para o empresariado. Por causa do seguinte, Nácia, vou trazer um cliente, que não é meu cliente, vou trazer uma empresa, eu posso citar, não é cliente nosso, o Bob's, por exemplo. Avisa os diretores do Bob's. Tem mais de 500 mil pessoas cadastradas no Orkut dizendo que amam o ovo maltine do Bob's. Então, isso não precisa ficar restrito a grandes marcas. Existem pessoas falando do seu negócio bem ou mal no Orkut. Raciocina uma consultoria que se tem ali de um produto, de um serviço, e que a empresa não pagou nada por ela. Exatamente. É só visitar o consumidor falando espontaneamente no lugar certo, que é a internet. Hoje o consumidor dita o que quer comprar, como quer comprar, a hora que quer comprar. E ele sinaliza isso muitas das vezes de maneira digital. Mas muitas empresas não sabem ler isso. E às vezes essa informação chega de tal maneira que sem assessoria adequada ela não consegue fazer uso nem da informação. Se o Bob's não tiver um tipo de assessoria, não adianta ela saber que tem 500 mil pessoas que amam o ovo maltine. Ela não vai saber trabalhar o ovo maltine com essas 500 mil pessoas. E elas estão lá. Nada, né? Elas estão lá de graça. Disponíveis. Ah, tá. Tem um outro item aqui para a gente comentar. Na verdade, nós passamos por ele assim um pouco por cima e não aprofundamos. Eu quero que você fale um pouquinho mais da publicidade online, que tem várias maneiras, né? Você fornecer serviços é uma, você ter banners piscando ou não piscando, estáticos, passando, seja lá do jeito que for, são formas diferentes de publicidade. Sim. E quebrou-se um mito, né? Porque logo no início da internet, na bolha da internet, muitas empresas entraram, arriscaram tudo, acharam que era o máximo, estavam despreparadas e aí todo mundo se deu mal. Aliás, nem todo mundo, alguns se deram muito bem. Mas gerou uma desconfiança nas empresas que não são da área.
Então, aquelas ficaram assim, não, agora eu vou olhar esse negócio meio de longe, só vou entrar depois que se firmar. Acontece que já se firmou, a publicidade é uma realidade e tem muita empresa que ainda está só olhando de longe, né? Temos 13 anos de internet no Brasil, 13 anos de web consult. O papel da web consult com 13 anos é acabar com essas lendas. Não existe esse tipo de lenda na internet. A internet é verdadeiramente, hoje, um canal de comunicação rentável, rápido e de retorno certeiro se você trabalhar bem as informações. Publicidade online não é coisa só para gigante, não é coisa só para empresa monstruosa. Você vê que você faz uso aqui de uma publicidade online que você citou no começo do seu programa, que é a sua newsletter digital. Exato. Todas as pessoas podem ter acesso ao conteúdo do programa com antecedência. Isso é uma maneira de publicidade, é uma maneira de divulgar algo que vai acontecer. De maneira que não envolve um grande custo, um grande investimento. Existem várias formas, Nas. Como você citou, banners, boletins informativos, os próprios newsletters, sites, hot sites, sites que são feitos para campanhas específicas, para vender um produto durante um determinado ponto, durante um determinado período. Isso tudo são ações que dependem de uma avaliação de cada empresa. Eu não posso oferecer uma consultoria pela televisão para uma empresa específica em detrimento de outras, mas o que eu posso dizer é o seguinte, existe planejamento de marketing online de diversas formas, de muitas maneiras e de tudo quanto é tamanho. Então, o telefone é o 31 3287 0077 e o site é o www.webconsult.com.br. Não desperdice a oportunidade de ter essa consultoria. Pensa bem,